Boa noite a todos. Pauta da primeira sessão ordinária de 2026, dia 3 de fevereiro de 2026. Solicita aos vereadores que registre frequência. Tá baixo, meu som? Não consegui. Tá baixo? Sério. Isso. Tá baixo, que jogo? Tá baixo aqui, não? Tá, pra mim tá. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Expediente. Considera a necessidade de contribuir às comissões permanentes da Câmara Municipal para o exercício de 2026, determino a suspensão dos trabalhos para que as mesmas possam ser formalizadas. Pode, você vai ler. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Antônio Carlos de Oliveira. Vice-presidente, Josilane de Oliveira Silva. Secretário, Célio Santos Andrade. Comissão de Economia, Finanças, Fiscalização e Execução Orçamentária. Presidente, Valdinei Aparecido de Almeida. Vice-presidente, Leandro Rodrigues da Costa. Secretário, Célio Santos de Andrade. Célio Santos Andrade. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Presidente, Josilane Oliveira Silva. Vice-presidente, Leandro Rodrigues da Costa. Secretário, Sandro Lúcio Dutra. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Presidente, Antônio Neves Cavaleiro. Vice-presidente, Antônio Sérgio de Oliveira. Secretário, Antônio Carlos de Oliveira. Comissão de Acompanhamento de Execução de Políticas Públicas. Presidente, Sandro Lúcio Dutra. Vice-presidente, Leandro Rodrigues da Costa. Secretário, Josilane de Oliveira Silva. Voltamos aos trabalhos desta sessão. O senhor secretário procederá à leitura da composição das comissões. Em primeira discussão e votação da ata da 19ª sessão ordinária de 2025. Aprovado. Em segunda discussão e votação da ata da 13ª sessão extraordinária de 2025. Aprovado. Em segunda discussão e votação da ata da 14ª sessão extraordinária de 2025. Aprovado. Em discussão e votação da ata da 15ª sessão extraordinária de 2025.
Aprovado. Em leitura, ofício recebido do Executivo. O senhor secretário realizará a leitura. Em resposta ao requerimento 211/2025, de autoria vereador Leandro Rodrigues da Costa. Em atendimento ao requerimento 211/2025, encaminhamos para conhecimento a planilha contendo informações solicitadas. Acho que está em mãos, né, Leandro, essa planilha? Informamos que os itens são relacionados às revisões realizadas dos veículos da frota municipal. Resposta ao requerimento 231/2025, autoria vereador Antônio Carlos de Oliveira. Atualmente, o município de Nova Campina não possui um calendário anual fixo de vacinação antirrábica. Contudo, encontra-se em fase de planejamento a realização de uma campanha de vacinação ainda no ano de 2025, considerando a relevância da imunização como medida de prevenção e controle da raiva. Tão logo o cronograma e os pontos de vacinação sejam definidos, a divulgação será feita por meio de canais oficiais da Prefeitura, a fim de assegurar ampla ciência e participação da população. Resposta ao requerimento 246/2025, de autoria vereadora Rosimari da Silva Oliveira. Em atenção ao requerimento, de autoria da vereadora Rosimari de Oliveira da Silva Oliveira, se trata da realização da campanha de vacinação de cães e gatos no município. Cumpre a Secretaria Municipal de Saúde informar que a referida ação se encontra em fase de planejamento, com previsão de execução ainda no ano 2025. A campanha será direcionada à imunização antirrábica de cães e gatos, considerando uma medida essencial para o controle e prevenção da raiva, contribuindo diretamente para a proteção da saúde pública. O cronograma e os locais de vacinação serão amplamente divulgados nos meios oficiais de comunicação do município, tão logo sejam definidos. Resposta ao requerimento 247/2025, de autoria Rosimari da Silva Oliveira. Atualmente, o município conta com 3 psicólogas em atuação, cada uma com sua carga horária de 30 horas semanais. Ciente do crescimento da demanda e da necessidade de ampliar a oferta de atendimento da saúde mental, essa secretaria informa que estão tendo estudos para viabilizar a contratação de novos profissionais ou ampliar a carga horária dos profissionais já em exercício, observando as condições legais orçamentais do município. Resposta ao requerimento 262/2025, de autoria vereadora Rosimari da Silva Oliveira. Em atenção à solicitação, informamos que as obras mencionadas estão contempladas no contrato 214/2025, que teve início em agosto de 2025, com vigência de 720 dias, tendo como término previsto para agosto de 2027. As intervenções previstas para o município de Nova Campina abrangem os seguintes sistemas. Sistema de abastecimento de água, Braganceiro. Construção de 2 poços, casa de químicos, adutora de água bruta, reservatório com capacidade de 100 metros cúbicos de rede de distribuição de água, estação pressurizada de água tratada e ligação domiciliar. Sistema de esgoto sanitário, Barreiro. Execução de ligação domiciliar, rede coletora de esgoto, 5 estações elevadas de esgoto, linha de recalque e estação de tratamento de esgoto. Sistema de esgotamento sanitário, Itaoca. Execução de ligação domiciliar, rede coletora de esgoto, 2 estações elevadas de esgoto, linha de recalque, estação de tratamento de esgoto e emissário. Resposta ao requerimento 268/2025, de autoria vereador Antônio Carlos de Oliveira.
Informamos que a Secretaria de Administração Regional irá, assim que possível, deslocar uma equipe de zeladoria para realizar a limpeza ao redor do terreno mencionado. Ressaltamos que o referido imóvel trata-se de uma propriedade particular, motivo pelo qual será notificado o proprietário para que realize limpeza total da área, conforme normas municipais vigentes. Resposta ao requerimento 269/2025, de autoria vereador Antônio Carlos de Oliveira. Esclarecemos, contudo, que o uso da quadra deve seguir o protocolo de solicitação de uso do bem público, o qual se encontra disponível para qualquer cidadão por meio do sistema UNDOC. O interessado deve abrir o protocolo, indicando a data e a finalidade do uso pretendido. Após o envio, o pedido será encaminhado à secretaria responsável, que procederá à análise do deferimento ou da solicitação. Em caso de deferimento, será elaborado um termo de responsabilidade a ser devidamente assinado pelo solicitante, que se comprometerá a zelar pela conservação do espaço e pelo cumprimento das normas utilizadas, das normas de utilização. Resposta ao requerimento número 270/2025, de autoria vereador Célio Santos de Andrade. Informamos que a Secretaria de Administração Regional irá, assim que possível, realizar a substituição de todos os pontos de ônibus do município, iniciando pelo ponto piloto instalado no bairro Barreiro. A partir dessa implantação, os demais abrigos serão substituídos gradativamente, conforme o cronograma de execução e disponibilidade orçamentária, garantindo melhores condições de uso e segurança aos usuários do transporte público. Resposta ao requerimento 271/2025, autoria vereador Valdinei Aparecido de Almeida. Está sendo elaborado estudo técnico para todas as vias do perímetro urbano. Assim que o projeto for finalizado, será observado se as vias mencionadas estiverem no plano, será feito as adequações correspondentes no mesmo. Resposta ao requerimento 272/2025, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Informamos que a Secretaria de Administração Regional irá, assim que possível, realizar a manutenção da estrada solicitada, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego. Destacamos que, em razão da atual limitação de mão de obra e de recursos orçamentários, será necessário planejar junto à equipe técnica a melhor forma de execução dessa demanda, de modo a garantir eficiência e segurança dos serviços. Resposta ao requerimento 273/2025, de autoria vereador Antônio Sérgio de Oliveira. Informamos que a Secretaria de Administração Regional irá, assim que possível, realizar a manutenção dos tubos existentes no bairro Braganceiro, com o objetivo de melhorar a condição de escoamento de água no local. Destacamos que, em razão da atual limitação de mão de obra e de recursos orçamentários, será necessário planejar junto à equipe técnica a melhor forma de execução dessa demanda, de modo a garantir eficiência e segurança dos serviços. Resposta ao requerimento 275/2025, de autoria vereador Antônio Neves Cavaleiro. Informamos que a Secretaria de Administração Regional reconhece a urgência da demanda e a importância da manutenção da ponte situada no bairro Braganceiro de Baixo, em razão do estado precário de sua estrutura. Contudo, para a execução do serviço, faz-se necessária a realização de um estudo técnico preliminar, visando avaliar a viabilidade da intervenção e os materiais necessários para a obra. Tais etapas demandam planejamento junto à equipe técnica, o que impossibilita a execução imediata da manutenção. Ressaltamos que a solicitação será analisada com prioridade e, assim que houver condições técnicas e orçamentárias, será realizada a devida manutenção. Resposta ao requerimento 275/2025,
de autoria do vereador Antônio Neves Cavaleiro. Informamos que a Secretaria de Administração Regional reconhece a urgência da demanda e a importância da manutenção da ponte situada no bairro do Braganceiro de Baixo, em razão do estado precário que se encontra. Contudo, para a execução e a viabilidade da intervenção e os materiais necessários para a obra, tais etapas demandam planejamento junto à equipe técnica e impossibilita a execução imediata da manutenção. Ressaltamos que a solicitação será analisada com prioridade e, assim que houver condições técnicas e orçamentárias, será realizada a devida manutenção. Resposta ao requerimento 276/2025, autoria vereador Antônio Neves Cavaleiro. Informamos que a Secretaria de Administração Regional incluirá a roçada da estrada do bairro Taquariguaçu em nossa programação de serviços. Assim que possível, será deslocada uma equipe para a execução da referida demanda, conforme cronograma e disponibilidade operacional da Secretaria. Resposta ao requerimento 277/2025, de autoria da vereadora Rosemary da Silva Oliveira. Informo que já foi estabelecido contato com a emissora de TV Record, conforme solicitado. A emissora orientou que aguardemos a realização de um estudo de cobertura e a elaboração de um orçamento detalhado referente aos custos de instalação dos equipamentos necessários. A TV Record será responsável por esse levantamento técnico e, posteriormente, encaminhará o orçamento para nossa análise. Assim que as informações forem disponibilizadas pela emissora, daremos prosseguimento à análise técnica e aos procedimentos administrativos cabíveis. Resposta ao requerimento 278/2025, de autoria da vereadora Rosemary da Silva Oliveira. Informamos que já se encontra em fase de elaboração e planejamento as atividades esportivas para o referido período. Entre as ações previstas estão a organização de torneios esportivos com o objetivo de promover integração entre as comunidades, incentivar a prática esportiva e valorizar o espírito coletivo e festivo do município. O cronograma desses eventos está sendo estruturado de forma a contemplar diferentes faixas etárias e localidades, garantindo ampla participação popular e contribuindo para o fortalecimento das tradições locais. Reiteramos o compromisso dessa Secretaria em fomentar o esporte como instrumento de lazer, inclusão e desenvolvimento social, em concordância com as diretrizes da administração municipal. Resposta ao requerimento 279/2025, de autoria da vereadora Rosemary da Silva Oliveira. Desde a reunião realizada em 5 de março de 2025, o município de Nova Campina vem oferecendo apoio e suporte aos artistas locais, auxiliando-os na adequação da documentação necessária para possibilitar sua contratação em eventos municipais. Ressaltamos que, além de priorizar a presença de artistas locais, a administração municipal também dá preferência à contratação de profissionais e prestadores de serviços que atuam como músicos do próprio município, com o objetivo de gerar emprego e fortalecer a economia local. Ao longo dos últimos 10 meses, foram realizadas aproximadamente 12 contratações diretas ou indiretas, envolvendo talentos de Nova Campina, demonstrando o comprometimento da gestão em valorizar a cultura e fomentar a economia criativa do município. Resposta ao requerimento 281/2025, de autoria do vereador Leandro Rodrigues da Costa. Conforme apurado, o valor total arrecadado com a cobrança da CIP no período de janeiro a outubro de 2025 foi o valor de R$ 226.870,47, enquanto as despesas destinadas à manutenção da iluminação pública no mesmo período totalizaram R$ 362.565,37. Tais números demonstram, de forma inequívoca, que o custo da manutenção supera significativamente a montante arrecadado, exigindo complementação de recursos do orçamento municipal para garantir a continuidade e eficiência dos serviços. Para fins de transparência e pelo atendimento ao requerimento, segue em anexo o balancete da receita orçamentária da CIP referente ao período informado.
Resposta ao requerimento 282/2025, de autoria do vereador Leandro Rodrigues da Costa. Em resposta à sua solicitação de informações detalhadas sobre a manutenção de iluminação pública realizada anteriormente, incluindo quantas lâmpadas foram trocadas, 73 pontos, todos o município de Nova Campina, incluindo os bairros Braganceiro, Barreiro e Itaoca. Endereços de cada lâmpada trocada, com identificação do poste correspondente, em anexo. Qual contrato está atualmente em vigor para a execução dos serviços de manutenção da iluminação pública? Proveniente do processo administrativo 5096/2023 e contrato número 083/2023, tendo como objeto contratação de serviços especializados para a manutenção da iluminação pública municipal. Empresa Eletron Eletrificação. Resposta ao requerimento 283/2025, de autoria da vereadora Josilaine de Oliveira Silva. Será realizado um estudo técnico para a via mencionada e, se de acordo com as normas definidas pelos órgãos reguladores, será realizada a instalação do redutor. Resposta ao requerimento 285/2025, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Em resposta à sua solicitação de manutenção da estrada do bairro Saboia, sentido Fazenda Velha, atendendo ao pedido dos usuários que trafegam diariamente pelo local. Informamos que a Secretaria de Administração Regional, através da Zeladoria Regional, realizou esses serviços no dia 1, 2 e 3 de novembro. Resposta ao requerimento 287/2025, de autoria vereadora Rosimari da Silva Oliveira. A demanda apresentada já se encontra contemplada no plano de governo do excelentíssimo prefeito municipal, que prevê as ações voltadas ao fortalecimento do esporte comunitário e à ampliação de oportunidades de lazer para a população. Atualmente, o tema encontra-se em fase de estudo técnico e financeiro, considerando a necessidade de análise detalhada quanto ao impacto orçamentário, disponibilidade de recursos humanos e definição do modelo mais adequado de implementação. Resposta ao requerimento 288/2025, de autoria da vereadora Rosemari da Silva Oliveira. Informamos que está previsto no cronograma municipal que iremos realizar o processo de concessão do espaço público no início do próximo ano. Assim que o cronograma e os procedimentos administrativos forem definidos, as informações serão encaminhadas a essa respeitada Câmara. Resposta ao requerimento 290/2025, de autoria vereador Leandro Rodrigues da Costa. Em atenção ao requerimento número 290/2025, solicita informações acerca da liberação da quadra da Escola do Barreiro para o uso da comunidade. Informamos que o espaço encontra-se liberado para utilização pela população, observadas as normas administrativas vigentes. Esclarecemos que, para a utilização da quadra, é necessário que o interessado realize a solicitação por meio de protocolo online do sistema UNDOC. Após o envio do pedido, será encaminhado ao setor competente, que fará a análise do caso concreto e deliberará sobre a autorização, considerando as condições de segurança, calendário de uso e demais critérios técnicos. Sendo o pedido autorizado, será lavrado um termo de responsabilidade para o uso do espaço público, que deverá ser assinado pelo cidadão responsável e pelo secretário da pasta, formalizando assim o compromisso com as regras de utilização, preservação e zelo pelo patrimônio público. Resposta ao requerimento 292/2025, autoria vereadora Josilaine de Oliveira Silva. Informamos que a Secretaria de Administração Regional incluirá a roçada da estrada em nossa programação de serviços. Assim que possível, será deslocada uma equipe para a execução da referida demanda, conforme o cronograma e disponibilidade operacional da Secretaria. Resposta ao requerimento 293, autoria vereadora Josilaine de Oliveira Silva. Em resposta à sua solicitação de manutenção das lajotas, informamos que a Secretaria de Administração Regional irá, assim que possível, realizar a manutenção da estrada solicitada, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego. Resposta ao requerimento 294, de autoria vereadora Josilaine de Oliveira Silva. Em resposta à sua solicitação de manutenção da estrada do sítio da Palmeirinha,
bem como nas pontes localizadas no bairro Saltinho e Marcelinos. Informamos que a Secretaria de Administração Regional irá, assim que possível, realizar a manutenção da estrada solicitada, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego, e a ponte destacamos que será necessário planejar junto à equipe técnica a análise preliminar e a melhor forma de execução dessa demanda, de modo a garantir a eficiência e a segurança dos serviços solicitados. Resposta ao requerimento 295, de autoria da vereadora Josilaine Oliveira Silva, esclarecemos que, assim que houver disponibilidade orçamentária para aquisição de novas lixeiras, realizaremos a instalação não apenas no referido bairro, mas também aos pontos estratégicos do município. Resposta ao requerimento 296, de autoria da vereadora Rosemary da Silva Oliveira e Célio dos Santos de Andrade. Em resposta ao requerimento 296, acerca da construção de uma sala de velório no bairro de Itaoca, informamos que, após análise técnica e orçamentária, não é possível atender a solicitação no momento em virtude da disponibilidade de recursos financeiros. Resposta ao requerimento 297/2025, de autoria do vereador Antônio Sérgio de Oliveira, informamos que a Secretaria de Administração Regional irá, assim que possível, realizar a manutenção da estrada solicitada, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego. Resposta ao requerimento 299/2025, de autoria vereador Valdinei Aparecido de Almeida. Será verificado se já possuímos todas as placas e as necessárias, iremos providenciá-las e, no mais breve possível, a instalação das mesmas. Resposta ao requerimento 300/2025, de autoria Antônio Neves Cavaleiro. Em resposta ao requerimento número 300, acerca do lajotamento da rua Nilza de Oliveira Silva, no bairro Parque Longa Vida, informamos que, no momento, não há recursos disponíveis para execução de serviços de pavimentação na localidade indicada. Resposta ao requerimento 301/2025, de autoria do vereador Sandro Lúcio Dutra. Em resposta à solicitação sobre informação sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada na concorrência pública número 001/2025 para execução da obra de construção da unidade básica de saúde do bairro Parque Longa Vida, com base nas, informo que a empresa apresentou contribuição do INSS e FGTS, bem como certidões exigidas previamente para pagamento exigido no item 1.8 do edital e com obra fiscalizada. A Prefeitura tem cumprido rigorosamente os termos contratuais, assegurando a transparência e a legalidade na aplicação dos recursos públicos. Propositura. Senhor secretário realizará a leitura da propositura. Em leitura ao veto total, projeto de lei 056/2025, autoria vereador Célio dos Santos de Andrade. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei 302, de 2 de julho de 2001. Em leitura ao projeto de lei número 002/2026, autoria todos os vereadores. Estabelece faixas de segurança para o plantio do manejo e conservação de árvores nas proximidades das redes de distribuição de energia elétrica, nas áreas urbanas e rural do município de Nova Campina e dá outras providências. Em leitura ao projeto de lei número 003/2025, autoria vereador Antônio Neves Cavaleiro, dispõe sobre a denominação oficial do bairro Jardim Bela Vista, no município de Nova Campina, e dá outras providências. Em leitura ao projeto de resolução 001/2026, autoria Mesa Diretora 2025-2026. Dispõe sobre a devolução de patrimônio público de bens duráveis ao Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Esses projetos estão encaminhados nas comissões competentes. Requerimentos. Em leitura ao requerimento número 001/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira, requeiro à mesa, ouvido o plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal,
que verifique junto à secretaria que compete a instalação de rampas de acesso para cadeirantes nos 4 cantos da Praça Jaconias David Musil. Em leitura ao requerimento número 002/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete, que seja encaminhada a esta casa informações detalhadas do secretário municipal de saúde. Em leitura ao requerimento número 003, Antônio Carlos de Oliveira, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete, nos termos legais e regimentais, que o secretário de Administração Regional informe com precisão quando será realizada a manutenção da estrada do Faxinal no sentido do bairro do Cedro. Em leitura ao requerimento número 004/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira, requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete, que informe quando serão realizadas as limpezas de guias e ruas do município de Nova Campina. Em leitura ao requerimento número 005/2026, autoria Antônio Neves Cavaleiro, nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando que seja realizada a manutenção urgente da ponte localizada no bairro Alegre e da ponte do bairro do Braganceiro. Em leitura ao requerimento número 006/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa, nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário, que seja oficiado à Secretaria de Finanças do município, que seja encaminhado a esta casa o relatório geral da Festa da Virada. Em leitura ao requerimento número 007, autoria Leandro Rodrigues da Costa, nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que seja oficiado ao setor competente da administração municipal das medidas já adotadas pelo município em razão do não pagamento dos colaboradores por parte da empresa responsável pela execução da obra UBS Longa Vida, das providências que ainda serão tomadas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, da atuação do órgão público responsável pela fiscalização do contrato, considerando que cabe à administração verificar as certidões e regularidade da empresa como condição para o pagamento dos serviços executados. Em leitura ao requerimento número 008/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa, nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que seja oficiado ao setor competente da administração municipal, informado qual o motivo da não liberação das quadras escolares para a prática de esportes pela comunidade. Em leitura ao requerimento número 009/2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio, o excelentíssimo senhor Ribamar da Silva, deputado federal, solicitando a destinação de emenda parlamentar no valor de R$1 milhão para a aquisição de uma máquina motoniveladora, a Patrol. Em leitura ao requerimento número 010/2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete, que sejam verificadas as possibilidades com urgência da elaboração e execução do projeto de reforma e ampliação da UBS do bairro do Barreiro e da UBS do distrito de Itaoca. Em leitura ao requerimento número 011/2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira, venho por meio deste requerer ao excelentíssimo deputado estadual Ortiz Júnior, solicitando a liberação de emenda parlamentar ou apoio institucional para a captação de recursos destinados à construção de um ginásio poliesportivo no município de Nova Campina. Em leitura ao requerimento número 012, autoria Rosemary da Silva Oliveira,
Requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete que sejam verificadas as possibilidades com urgência na contratação de um médico veterinário para atendimento à população, bem como a implantação de um espaço exclusivo para o funcionamento de uma clínica animal no município de Nova Campina. Em leitura ao requerimento número 013/2026, autoria Josilane de Oliveira Silva, nos termos regimentais, requeiro à mesa, ouvido o plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando ao setor competente da administração municipal para que seja realizado com urgência manutenção no lajotamento da rua que desce à Escola Francisco José Gomes de Camargo, localizada no bairro do Barreiro. Em leitura ao requerimento número 014/2026, autoria Josilane de Oliveira Silva, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando providências urgentes para a manutenção da rua Orgêncio Gomes de Camargo, localizada no bairro do Barreiro. Em leitura ao requerimento 015/2026, autoria Josilane de Oliveira Silva, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando providências urgentes para a manutenção da estrada do bairro do Saltinho. Em leitura ao requerimento número 016/2026, autoria Sandro Lúcio Dutra. Requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete se o município de Nova Campina, com fundamento na Lei Complementar 226/2026, sancionada pelo Presidente da República, já realizou ou pretende realizar a contagem do período compreendido entre 27 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, para fins de garantia dos direitos dos funcionários públicos ou outros mecanismos equivalentes previstos na legislação municipal. Em leitura ao requerimento número 017/2026, autoria Valdinei Aparecido de Almeida, requeiro nos termos regimentais que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que sejam verificadas as possibilidades, junto à secretaria que compete, a instalação de redutor de velocidade e pinturas de faixa de pedestre. Em leitura ao requerimento número 018/2026, autoria Valdinei Aparecido de Almeida, requeiro nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que sejam verificadas as possibilidades de realizar a limpeza das ruas dos bairros Longa Vida 1 e Longa Vida 2. Em leitura ao requerimento número 019/2026, autoria Mesa Diretora 2025-2026. Requerimento de tramitação de projetos em regime extraordinários. Esses requerimentos estão incluídos na ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei 001-002/2026, de autoria vereador Sandro Lúcio Dutra. Projeto de Lei 003/2026, de autoria Antônio Neves Cavaleiro. Esses requerimentos estão incluídos na ordem do dia da presente sessão. Em leitura, indicação número 001/2026, Antônio Neves Cavaleiro. Indico nos termos regimentais excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete o emplacamento das ruas dos bairros dos Catetos com a devida identificação dos logradouros. Encaminho essas indicações à Secretaria Administrativa para dar o parecer. Está aberto o tema livre. A palavra está franqueada ao vereador com um tempo de 10 minutos, conforme prevê o regimento interno. Boa noite a todos. Pela ordem, presidente. Boa noite, queridos vereadores.
falar um pouquinho sobre a lei de limitação da rede elétrica, né, do plantio de árvore. Já é acho que já faz uns 4 meses ou mais que a gente se reuniu com a Eletro, né, e ela pediu uma regulamentação. E hoje a gente pode apresentar esse projeto para que, principalmente os bairros mais afastados, não sejam prejudicados por quedas de árvores em cima da rede de distribuição. Então, conto, senhor prefeito, com a colaboração, o veto da lei. Ainda vai ter a votação, creio que vai entrar na sessão extraordinária ainda hoje. Vamos lá. Agradecer a participação de todos, agente de saúde, a CE também está aí? Ok. Vamos lá, falar um pouquinho do IFA, né? O IFA é um adicional, né? Um adicional financeiro, um incentivo financeiro que o município recebe. Tá. Qual que é a situação jurídica do IFA hoje? Ele está no Senado, né, para regulamentação. Ele foi tramitado, se não me engano, em uma das comissões e passou, e ele precisa ser regulamentado, né. Hoje eu estive conversando com o prefeito sobre o IFA e sobre outras questões também, agradeço ter me recebido. E ele foi muito claro para mim. Ele não é contra o pagamento do IFA. Tá? Ele falou isso para mim. Depois, né, o prefeito, se quiser explanar, falar mais um pouquinho sobre esse incentivo. Porém, a gente precisa avaliar um pouquinho da natureza desse repasse. Né? O que não está claro na lei. Ele é um incentivo eventual, né? Ele é um abono anual, ele é uma verba indenizatória, então isso tem que ficar claro na lei. E, pelo que o prefeito falou para mim, ele precisa de amparo judicial para isso. O que nós esperamos? Amparo jurídico, desculpa. O que nós esperamos, enquanto vereadores? Que seja repassado. Tá? Então, acho que os 9 vereadores, os nobres vereadores aqui sentados, a gente está cobrando. Mandei mensagem para você ontem, excelentíssimo senhor prefeito, porque eu precisava ver a sua intenção. Tá? Essas pessoas que estão aqui hoje, elas têm o direito a receber, sim. Porém, precisa de regulamentação. Né? Precisa sair lá, vai para a sanção do presidente. A partir do momento que o presidente sancionar, o executivo vai mandar para nós a lei, claramente, todos os vereadores vão aprovar e vai estar regulamentado. E podemos continuar discutindo isso, né? Estou aberto, estou com o meu escritório aberto para vocês, sempre que possível. Eu acho que a Vilma foi a primeira a conversar comigo sobre isso. Se eu não me engano, em maio do ano passado, foi a primeira, não sei se ela conversou com você, trabalham juntos, sobre o incentivo. Então, acho que toda a mesa, todos os vereadores estão abertos ao diálogo. E esperamos a sanção do nosso presidente. O outro pedido, esse foi um requerimento, excelentíssimo senhor prefeito, foi a respeito da lei complementar, a 226, né, de 12 de janeiro de 2026, que já está em vigor. Né? Eu solicitei se tem algum estudo para... Eu acho que já está valendo, né, daqui para frente, mas o estudo desse 1 ano e meio perdido pelos funcionários públicos, que não foram, né, computados. Ela destrava, sim, a possibilidade de pagar o retroativo. Ela destrava, ela também não obriga os municípios a pagarem o retroativo, principalmente a questão de quinquênios, sexta parte e assim por diante. Então, ela destrava, mas ela precisa também de regulamentação. Né? Quem tem o poder de fazer isso? O executivo. O executivo. Né?
Então, eu creio que aí, no futuro próximo, o Executivo faça uma análise orçamentária, né, se possível, para viabilizar, né, também esse direito dos funcionários públicos municipais. Agora, diretamente para vocês, funcionários municipais, todos os funcionários municipais. Também conversei com eles a respeito do aumento salarial, né? Disse também para mim que está fazendo esse impacto financeiro, o impacto no orçamento do município. Deve ser feito com cautela, claro, sempre feito com cautela, até porque estamos trabalhando com várias políticas públicas. Mas tem uma política pública que ela é mais importante, né, que é cuidar das pessoas. E uma dessas políticas dentro do cuidar das pessoas também é valorizar os servidores públicos, seja no Vale Alimentação, seja no aumento salarial. E aí eu fico me perguntando, lá em dezembro, no dia 31, no dia 1º, quando fechou a inflação lá de 4,86, que na segunda sessão, a gente já comentou, eu acho que eu já até enchi o saco muito lá do Executivo sobre isso, que era um repasse de inflação, não é um aumento, é um repasse da inflação. Esse ano fechou um pouco abaixo, 4,26, se eu não me engano, 4,26 ou 23. E os funcionários esperam essa valorização, né? Tanto um repasse dessa inflação, ou uma valorização ainda maior, ou o Vale Alimentação, que seria de bom grado, né? Boa ajuda para todos. Eu, como funcionário público, e isso eu externei para o Executivo, se eu estiver estourando o tempo, eu peço o tempo de bancada, presidente, você me autoriza? Seu Toninho? Eu, como funcionário público, a gente não pode abandonar essa luta, né? Tenho 14, 15 anos como funcionário público, sempre estou à disposição para ouvir. E a política é isso, a política é uma mesa de negociação, né? A gente precisa ouvir bastante e falar no momento certo. E esse momento chegou, né? Hoje, por iniciativa do Executivo, da minha iniciativa, a gente sentou, conversou, eu entendi o lado dele também, eu acho que o lado do Executivo, mas eu acho que a gente precisa de mais união, né? A gente precisa entender o lado do outro, entender que para caminhar, o diálogo é essencial. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Viu? No regimento, você deixa para falar no final com ele, fazendo um favor? No regimento tem que cumprir o regimento, tá? Pode falar depois daí, a gente... Não, depois daí pode falar. Tranquilo, é só o regimento, a gente tem que cumprir. Ninguém mais vai falar? Ninguém mais? Pode. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Pela ordem, presidente. Boa noite aos meus colegas de categoria que hoje estão aqui. Nosso prefeito, nosso secretário. Muito bem-vindo à nossa Casa de Leis. É impossível passar em branco esse tema, né? A gente vê muito debate na rede social, vê muita coisa. E eu creio que o meu ponto de vista como vereadora, ninguém está fazendo vista grossa, ninguém está tampando o sol com a peneira, né? Nós sabemos do direito de todos, sabemos que tem uma lei lá no Senado que está prestes a ser votada, né, Sandro? Que daí vai liberar, né, automaticamente para cada ACS o repasse.
até o momento, o que a gente tem de resposta, conversei com o secretário durante a semana passada, né, Matheus? A gente tem buscado informação e a gente está do lado de vocês, nós estamos do lado de vocês aqui. Eu quero deixar bem claro aqui que esse incentivo não é um privilégio, é um reconhecimento pelo trabalho de todos, né? E às vezes é invisível aos olhos de muitos, mas é fundamental para o funcionamento da saúde pública. E eu reforço aqui para vocês que essa Casa de Leis, a gente não executa o projeto. A gente legisla, fiscaliza e garante os direitos. Votar esse projeto é cumprir com a responsabilidade nossa aqui. Eu creio que em conversa com todos aqui, a gente, em comum acordo, todos por unanimidade é a favor, só que a gente tem que ver a parte do orçamento, né? Onde que está sendo destinado, para onde está indo. A gente sabe que é exclusivo de uso do ACS e do ACI. Então, chegando o projeto de lei aqui para a gente, com certeza a gente vai assinar e vai aprovar, né? Até então, é isso que eu falo para vocês, ninguém está contra o ACS, contra o direito de vocês. Nós somos a favor do direito do servidor, do ACS, da população como um todo, né? Eu falo por mim, sou servidora, agora aqui como vereadora estou representando vocês e toda a população de Nova Campina. Então, já protocolei um pedido de informação em novembro do ano passado, até postei aí para alguns verem também. A gente está buscando informação, a gente está buscando uma devolutiva para vocês e a gente quer que seja pago, se é direito. Eu creio que o prefeito também não vai dar o conta, ele vai nos favorecer. Teve como secretário da Saúde por muito tempo e agora a caneta está na sua mão, né, prefeito? Então, a gente espera uma resposta positiva para esse incentivo, para todos os ACS e para o servidor público também, né? Essa aqui é a minha fala hoje, contem com a gente é a favor da remuneração, do repasse do IFA para todos vocês, tá bom? Boa noite. Só a questão do direito, para a gente, se não finalizar, ainda tem a aposentadoria especial de vocês, também tem tramitação agora vai sair do Senado? Não, já está na Câmara dos Deputados, já passou na comissão e também vai entrar em vigor. Então, não é só esse direito. Eu acho... Às 6 horas também. Está um pouquinho mais atrasado. Mas está também em tramitação. Ninguém mais quer falar? Em única discussão e votação, veto total ao projeto de lei número 056 de 2025. Autoria Célio Santos Andrade. Aprovado. Em única discussão e votação, projeto de resolução número 01 de 2026, de autoria mesa diretora de 2026. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 01 de 2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento 02 de 2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 03, 2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 04, 2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira.
Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 05 de 2026, de autoria Antônio Neves Cavaleiro. Aprovado. Em única discussão e votação, número 06 de 2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 07 de 2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 08 de 2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 09 de 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 010 de 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 011, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 012, de 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 013, de 2026, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 014, de 2026, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 015, 2026, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Em única discussão e votação, requerimento número 016, 2026, de autoria Sandro Lúcio Dutra. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 017, de 2026, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 018, 2026, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento 019, de 2026, de autoria Mesa, diretora 2025 e 2026. Aprovado.
Tendo sido aprovado os requerimentos 019/2026, determina a suspensão dos trabalhos por 10 minutos.